dia está de fato bonito e assim se presta, a própria atmosfera terrestre ajuda, a nossa concentração, o nosso envolvimento para a compreensão de questões da espiritualidade. Essa palestra Quarta Corda, que deu origem a um livro, o título foi uma sugestão da minha mulher, de modo que se os irmãos acharem que o título é bom, devem dirigir a mim os elogios, porque aceitei a sugestão. E se acharem que é ruim, devem dirigir a ela as críticas, porque teve essa ideia que parece não ter sido tão boa. E surgiu de um modo interessante de uma história contada na internet, que nos mostra qual é o momento de ter fé e qual é o momento de vacilar. Dúvida nós sempre podemos ter. Ninguém sabe tudo. E a doutrina espírita nos ensina sempre a questionar, a não aceitar as coisas só por aceitá-las. Se o nosso coração e o nosso pensamento não estão de acordo, nós deixamos na prateleira. Não jogamos fora, quem sabe um dia, com a nossa evolução, chegaremos a compreender melhor, ou quem sabe, de fato, eram fatos equivocados que estavam querendo nos passar com verdade. A fé raciocinada exige que nós cortemos a corda daquela fé cega, do dogmatismo, em que somos obrigados a aceitar sem pensar, e abrimos mão exatamente do nosso direito de pensar. Um dos mais importantes deles, caracterizado na frase famosa de Descartes, que dizia: penso, logo existo. O pensar, questionar, buscar coisas novas é característico do nosso progresso. Sem o questionamento, aceitando tudo, nós estaríamos passivamente ou vivendo aquela lenda do paraíso ou fazendo qualquer outra coisa, menos progredir. E a lei é exatamente progredir sempre. A história que circulou na internet era de um alpinista que numa noite muito fria resolveu se aventurar sozinho na subida de um morro. Não era tão difícil, mas à noite, no frio, era mais perigoso. E num determinado momento da subida, ele escorrega e fica preso somente com uma corda que o ligava ao morro, balançando ali num movimento pendular absolutamente desagradável no vento. E nesse momento, ele se lembrou de pedir socorro a Deus. Há certos momentos em que todo mundo acredita em Deus. Se não acredita, pelo menos passa a ter vontade de que ele exista. E pelo sim, pelo não, ali pendurado no meio da noite com muito frio, ele gritou: Senhor, ajuda-me. Passa um tempo muito curto e ele ouve uma voz, grave como deve ser a voz do Padre Eterno, naquela concepção antropomórfica do homem, Deus como um velhinho a cuidar da vida alheia porque não tem mais o que fazer. E ele ouve aquela resposta: se queres que eu te ajude, corta a corda. Mas aí veio a dúvida. Neste momento não era uma dúvida razoável, porque ele tinha ouvido. Mas há pessoas que gostam de descrer nos fatos. E ele pensou um pouco mais. Disse: olha, principalmente no meu país, Brasil, tem havido muita mudança nas leis. Mas não sei se houve algum interesse em derrogar a lei da gravidade. Pelo que me consta, não saiu nada ainda no Diário Oficial de Brasília. A lei da gravidade existe, logo, se eu cortar a corda, eu vou me esborrachar lá embaixo. Não cortou, mas pediu socorro de novo. E gritou outra vez: Deus, ajuda-me. Ele mudou só a frase. Primeira vez ele disse: Deus me ajuda. Na segunda ele disse: Deus, ajuda-me. Quem sabe o Senhor é muito cioso da colocação do pronome oblíquo e vai gostar mais de uma frase do que da outra. Mas ouviu a mesma resposta: se queres que eu te ajude, corta a corda. Aí não havia mais motivo de dúvida. Aí aquele fenômeno, como se estudava no início, no surgimento da doutrina espírita, o fenômeno que se repete à saciedade, não caberia mais dúvida. Mas ele duvidou. Ele hesitou e no momento de tomar a atitude, lembramos: ajuda-te que o céu te ajudará. Sempre precisamos fazer a nossa parte. E ele ficou ali, esperando o milagre, aquele milagre que não existe, em que a espiritualidade nos dá o caminho e ainda trilha o caminho por nós. Não pode. Pode indicar o caminho.
O pai que faz o dever de casa para o filho na escola, pretendendo com isso que o filho ganhe melhores notas, está deseducando e não preparando para a vida. E o que aconteceu foi que na manhã seguinte, alguns turistas que passavam pelo local viram aquele alpinista morto, pendurado apenas pela corda, balançando ao vento, enregelado. Ele estava a 30 centímetros do solo. E se houvesse cortado a corda, teria sobrevivido. Assim, na nossa vida também existem muitas cordas. E nós poderíamos dividi-las até em 3 tipos. Aquelas cordas que nos prendem a coisas das quais não devemos nem nos aproximar. O preconceito, o julgar erradamente os outros, isso nem se comenta. Mas existe um outro tipo de corda que é muito interessante, que é útil por algum tempo, mas temos que ter a previsão do momento apropriado para cortá-las, porque não devemos ficar presos a elas para sempre. Existem aquelas que nos ajudam e que são necessárias, pelo menos em alguma fase da nossa evolução. Num primeiro momento, uma das grandes cordas que nós temos que cortar são a culpa e o remorso. Nós muitas vezes nos culpamos por eventos nos quais não temos nenhuma participação. Há um detalhe muito interessante na filosofia que diz o seguinte: o fato de existir uma determinada sequência entre 2 acontecimentos não significa que um seja a causa do outro. Imaginemos o seguinte: um filho, um jovem, que num momento por qualquer discussão, até de menor importância, fica bravo com seu pai. E naquele momento, até inconscientemente, ele pode pensar assim: tomara que esse velho morra. E pode até dizer isso. Meses depois, o pai adoece gravemente e morre. E o filho vai se culpar pelo resto da vida. Não há porquê. O fato de uma coisa ter acontecido depois da outra não significa que aquilo que veio em primeiro lugar tenha causado aquilo que veio depois. Claro que se eu agredir alguém, houve a agressão e houve a consequência. Mas esse sentimento de culpa por ter desejado em algum momento algo negativo pode ser até que um animalzinho chega em casa e com uma roupa limpa, bem novinha, está chovendo, o animalzinho vem, pula, suja a roupa do sujeito. Diz: que cachorro enjoado, tomara que esse bicho morra. No outro dia o cachorrinho morreu. Não tem relação. Não há nexo causal. Não é causa e efeito, embora os maus pensamentos sejam de fato prejudiciais. Mas a pessoa não pode se culpar por isso. Essa culpa significa o quê? Onipotência. Acha que tem todo o poder. Será que pelo simples fato de eu ter dito tomara que o cachorrinho morra, o cachorrinho morreu? Será que eu estou tão poderoso assim? E isso é um sentimento de onipotência, uma corda que nós temos que cortar, para não ficarmos nos culpando de coisas das quais nós não temos a mínima culpa, das quais nós não participamos, o que é simplesmente um sentir de onipotência. Visito um amigo que está enfermo. Todos os dias, regularmente, eu vou à casa do meu amigo. E ele se sente bem. As pessoas doentes querem ser ouvidas, não querem ouvir. A pessoa que vai para o doente e vai se queixar da sua própria vida. Não deixa nem o doente dizer o que está sentindo. Ele tem um mal muito pior. A dor de cabeça dele é mais forte que a do outro. A dor na perna dele é mais forte, a doença dele é mais grave. Mas, pessoa normal, vai lá, ouve o paciente, dá uma mensagem de esperança. E um belo dia, um amigo convida para sair, ele sai com um amigo, não visita o doente. E o doente morre. Culpa minha. Ah, se eu tivesse ido lá, ele não teria morrido. Isso não é nada, isso é sentimento de onipotência. Será que essa pessoa está com essa força toda, com essa energia toda, que o simples fato de ter visitado o amigo garante a sobrevivência do amigo? Pelo menos enquanto este que visita estiver vivo. É dessas culpas que nós temos que nos afastar. São essas cordas que nos fazem sofrer, ter remorso por nada, que nós temos que eliminar. Entre nós espíritas, muitas vezes, há um pseudo-remorso de outra vida. Há pessoas que não estão mais vivendo a vida atual, só a antiga. Acorda com dor de cabeça? Ah, minha culpa. Eu devo ter quebrado a cabeça de alguém na encarnação passada e agora vim com essa dor. Isso não adianta.
Chico Xavier já foi claríssimo, não adianta remoer o passado. Nós não podemos mudar o que fizemos ontem, quanto mais o que fizemos em uma outra vida. É daqui para frente, é aqui que nós tomamos a decisão. Os determinados resgates ou as provas que existam virão ao natural, para que nós tenhamos capacidade de superá-las. E as religiões antigas nos enchiam muito de culpa. Era o Deus furioso, era o Deus raivoso e a culpa a todo momento. Qualquer coisa era pecado. E o que era o pecado, em última análise? Uma ofensa a Deus. É muita pretensão, né? Vamos imaginar. Um de nós, realizando aí nossa tarefa de evolução, uma partícula de carbono lá no fundo do quintal da Via Láctea, ofendendo a inteligência suprema. Ou Deus anda muito melindrado, com baixa autoestima, precisando de um auxílio psicológico, quem sabe de um coach que está absolutamente na moda. Ou nós estamos tão poderosos que nem estamos nos dando conta da nossa energia, do nosso alcance. Ofender Deus. Ele fica ofendido conosco, fica melindrado. Olha lá o que o cara fez. Vou anotar aqui. Isso me ofendeu, isso me fez mal. Essas ofensas é que nos tornaram pseudo-devedores e fizeram-nos sentir culpados. Quando uma pessoa, e esse era o interesse das religiões tradicionais dogmáticas, quem deve muito não tem muito poder de barganha, de negociação. Vamos imaginar uma pessoa que deva muito num estabelecimento bancário, essas instituições de caridade que existem por aí. Se ele deve muito, será que uma bela manhã ele chega no banco e diz para o gerente que eu quero falar com ele, que ele vem aqui falar comigo, e eu vou explicar para ele como é que eu quero e como é que vai ser feita a negociação? É difícil. Pois muitas religiões tradicionais transformaram Deus numa espécie de credor cruel. Qualquer coisa o ofende e ele vai cobrar, e vai cobrar forte de todos nós, sem que essa cobrança, sem que essa pena implique recuperação do culpado, evolução do culpado, maior compreensão do culpado. Isso simplesmente não existia. No direito antigo, em algumas legislações, quando o devedor não conseguia saldar seu débito, o credor recebia o direito de cortar um pedaço do corpo do devedor. Pergunta-se, este fato restaurava o prejuízo financeiro causado? Não. Resolvia o problema que o credor possuía por não ter recebido de volta o que emprestou, ou o pagamento de algum objeto que vendeu? Não. Era apenas um exercício do tipo, já que ele me fez sofrer, eu tenho o direito de fazê-lo sofrer também. Isso é vingança. Isso é lei mosaica. O direito atual não admite mais isto. Quanto mais o direito divino. Transformaram, então, Deus num credor cruel. Por 1 ou 2 erros em uma vida de 50, 80, 100 anos, inferno para sempre, sem possibilidade de recuperação. Mas havia um interesse nisso. Nos sentirmos muito culpados, cheios de remorso, fazia-nos dependentes e fazia-nos capazes de aceitar qualquer tipo de salvação. Então imaginemos o seguinte, alguém está se afogando num mar encapelado. Há uma tempestade, essa pessoa está se afogando, caiu de um pequeno barco e está se afogando no mar. Passa uma embarcação de maior porte e alguém dessa embarcação atira uma tábua de salvação para ele, com uma corda. Nesse momento a corda é necessária. Vamos admitir que aquela pessoa que está se afogando, ela vai olhar se a tábua tem algum desenho do seu gosto, se é lisinha ou se é rugosa, se é bonita ou se não é bonita. Na hora de você agarrar ali, depois ele vai discutir sobre a tábua. Pode até acontecer o seguinte, o cidadão que está se afogando é corintiano, e atiram-lhe do navio maior uma tábua verde e branca com o periquito do Palmeiras. Ele vai discutir, me manda outra, que tábua palmeirense eu não pego. Ele não vai discutir nada. Ele vai se segurar ali, ele vai ser salvo, depois ele vai conversar sobre futebol com o dono da embarcação. Isso vai ser outro estágio.
Pois as religiões antigas faziam isso conosco. Tu és tão pecador, tu és tão mau, tu és tão ruim, o ser humano é tão imprestável que está perdido e nós estamos aqui para te salvar. Te agarra nessa tábua, dogma, e não discute. Não dava tempo depois para discutir o dogma. O Espiritismo vem nos ensinar a cortar essa corda. Tenhamos ou não cometido erros no passado, e nenhum de nós é perfeito, nós estamos aqui não somente para penar, não somente para sofrer, pelo contrário, a vida é um convite ao amor e à busca da felicidade. Isso nós entendemos a partir da fé raciocinada. E a grande corda inicial da humanidade foi cortada por Eva no paraíso. Aquilo nós sabemos, é uma lenda, mas dá para fazer outra lenda dentro daquela, então, a liberdade de fazer lendas, de pensar livre. O Senhor, lá pelas tantas, resolveu criar o homem. Alguns dizem que se arrependeu, outros acham que não. Aliás, aquele Deus antigo era furioso. Ele tinha alguns problemas muito sérios. Comportamento assim do tipo senoidal, o antigo maníaco depressivo, agora ciclotímico ou bipolar. Um dia ele acordava bravo, a casa está dizendo, Sodoma e Gomorra, ela está me incomodando, vamos acabar com aquilo tudo. E ninguém olha nem para trás. Outro dia se acordava mais calmo e dava o maná do deserto para o pessoal. Dependia do gênio do Senhor a cada momento. Então lá naquela lenda do paraíso ele criou o homem. Fez um boneco de barro. Era um bom escultor, que a nossa forma física não é das piores do universo. Só que o homem antigo, ele não criou o troglodita, aquilo não existiu. Ele criou um Adão nos moldes atuais, padrão de beleza italiano. Mas, de qualquer maneira, criou. E assoprou no homem uma alma imortal. Aí saiu Adão pelo paraíso. Uns tempos depois, e o tempo é relativo, não se sabe qual é a escala de tempo lá do paraíso, o Senhor observou que o homem andava meio aborrecido, meio desanimado, atirado pelos cantos do paraíso, e como ele não tinha muita experiência com o homem, era o primeiro que ele havia fabricado, pensou, não é bom que o homem fique só. E notou isso principalmente quando Adão andava olhando esquisito por uma floresta, com as macacas lá pelos galhos da árvore, disse, não é bom que o homem fique só, vamos dar-lhe uma companheira. Colocou Adão em sono profundo. Primeira anestesia por hipnose da história da humanidade. Tirou uma costela. E isso é um trabalho difícil. De uma costela moldar o corpo feminino, mas moldou o corpo de Eva. Acordou Adão, mostrou Eva, e se Deus fosse gaúcho, teria perguntado a Adão algo do tipo, que tal? Gostaste? Ou não? Que é o sotaque típico do interior, não é? Bom, aí começaram algumas complicações. Adão e Eva saíram pelo paraíso, e depois colocou a culpa de tudo na mulher, não é? Podiam fazer tudo, menos comer do fruto de uma certa árvore, a árvore proibida. E lá pelas tantas, como a mulher é por temperamento muito mais curiosa e muito menos submissa, Eva pergunta a Adão, por que não comemos do fruto daquela árvore? Por que o Senhor proibiu? Este porquê o Senhor proibiu é tipicamente o argumento dos dogmatistas. É exatamente o argumento que o Espiritismo não aceita. Em filosofia se chama argumento de autoridade. Fulano disse, então é verdade. Nesse sentido, existe um livro muito interessante chamado A Síndrome do Prêmio Nobel, mostrando grandes pesquisadores, grandes cientistas que ganharam o Prêmio Nobel, porque eram mega especialistas em algum ramo do conhecimento e saíram depois a dar palpites horríveis, até mesmo racistas, em outros ramos do conhecimento humano. Ninguém é o detentor de toda a verdade. Então esse argumento de autoridade não serve. Ah, está escrito aqui no livro, então é verdade. O que o Espiritismo nos ensina, isso também é cortar cordas, nos ensina a questionar, a não aceitar apenas porque foi dito por alguém. Sempre cabe o questionamento, sempre cabe a dúvida razoável. E é isso que fez Eva. O Senhor disse por que não podemos comer? Não, ele não disse. Ele apenas proibiu. Ah, então isso não serve. E começou a insistir. E sabendo que o homem desde o início deve ter sido assim, o homem raras vezes dá ouvido ao que diz a sua companheira em casa.
Agora, o que diz o amigo do barzinho, depois da 10ª cerveja, comemorando ou chorando a vitória ou a derrota do seu time, isso é filosofia pura. Aquele meu amigo, ele diz coisas tão profundas, está todo mundo tonto, viajando, e ele acha que é profundo, porque a mulher diz em casa não. Eva sabia disso, então inventou espertamente a história da serpente. Olha, dizem que a serpente é um animal muito inteligente. E a serpente me falou que se comêssemos do fruto daquela árvore, passaríamos a conhecer o bem e o mal, assim como os deuses. Interessante esse plural, né, bíblico. Os deuses. E conhecer o bem e o mal. Este conhecer o bem e o mal seria a melhor coisa que poderia acontecer. Saber a diferença entre o bem e o mal. A diferença entre o bem e o mal é o mais importante e infelizmente descurado capítulo da filosofia, a ética. Saber o que é correto e o que não é correto é característica dos seres racionais. E se ao comer aquela fruta, o casal primitivo adquiriria essa consciência, seria algo muito bom. Não tem mais como negar até a necessidade de buscar aquela fruta. Eu não sei por que depois se entendeu que aquela fruta seria a maçã, que não existiria naquela suposta região, mas foi muito interessante, porque depois as maçãs começaram a figurar em histórias de bruxarias, enfeitiçamentos. A maçã passou a ser uma fruta perigosa. Só o único lado positivo é que nas escolas americanas os alunos levavam maçãs para a professora, na escola maternal. Hoje levam alguma coisa para bater nela, mas isso já alguns chamam evolução dos costumes. Liberdade de pensar e de agir. Bem, a maçã passou a figurar dessa maneira, mas podemos fazer um pequeno raciocínio. Se fosse verdade que a maçã possuísse essa propriedade, dar àqueles que a ingerem como um efeito colateral a distinção perfeita entre o correto e o incorreto, entre o ético e o não ético, entre o bem e o mal, nós deveríamos fazer urgentemente um projeto de lei de iniciativa popular, para que parte dos nossos impostos, que não são poucos nem baratos, fossem usados na compra de maçãs. E essas maçãs fossem distribuídas diariamente aos representantes dos 3 poderes, que seriam obrigados, sob pena de perda de cargo, a comer no mínimo uma por dia. Sei que em alguns provocaria urticária, reações alérgicas, violentíssimas, mas isso passa, isso é superficial. Então, quem não tem noção do bem e do mal passaria a ter. E quem já tem aperfeiçoaria, não faria mal nenhum. Mas, infelizmente, não há nenhuma prova de que a maçã tem essa propriedade. Então, não vale a pena esse projeto de lei. Interessante é que, após comerem o fruto da árvore proibida, eles foram expulsos do paraíso. E alguns dizem assim, o Senhor ficou furioso. Não. O Senhor fez apenas um jogo de cena. O Senhor ficou contente. Porque quem é feito à imagem e semelhança do Criador, no mínimo tem que ser criativo. Essa diferença entre o bem e o mal possibilitaria a criatividade, possibilitaria novas atividades. E o Senhor ficou contente porque viu que a criatura estava sendo feita à sua imagem e semelhança. Ah, mas houve um castigo. Qual foi o castigo? Ser expulso do paraíso. Um galinheirozinho bem cercado, em que tinha tudo à mão, mas não precisava fazer nada. Isso não é vantagem, não é progresso. Ah, mas haveria dificuldades. Sabendo enfrentar as dificuldades, em vez de chorar por causa delas, nós progredimos. As distâncias eram grandes. Já criamos até o avião, o satélite artificial, o veículo espacial. Então, a dificuldade, quando bem caracterizada e quando bem pensada, possibilita o progresso. Isso aconteceu graças a Eva, graças à mulher. O homem, a gente sabe que é mais acomodado, né? Dá uma rede entre 2 coqueiros, alguém que sirva uma aguinha de coco gelada, ele está feliz da vida. Não precisa mais nada. A mulher sempre quer a novidade, instiga. E como é que está? E o novo trabalho? Como é que está ficando? Está tudo bom como? Qual foi o progresso que aconteceu? Ah, não incomoda, está tudo bem. É a vontade, é a busca do progresso exatamente. É o inconformismo com o marasmo, com a paralisação absoluta. E como é ruim tomar determinadas lendas ao pé da letra, não é? Eu até estranhei muito, naquela época de auge do feminismo, agora voltam as ideias de empoderamento e etc., de modo muitas vezes equivocado,
Porque não devemos criar, os extremos sempre se tocam, né? O machismo e o feminismo, extremados, se tocam. Porque o machismo faz da mulher uma inimiga a ser submetida, e o feminismo faz do homem um inimigo a ser submetido. A verdade está sempre no meio termo, na compreensão, na ajuda recíproca, no amor, no aceitar as diferenças das pessoas. Por aí sim nós progredimos. Não é o mesmo na política. Não tem nada mais parecido com a extrema esquerda do que a extrema direita. Há uma pequena diferença. Quando a extrema esquerda chega ao poder, acaba com as liberdades e mata os inimigos com a mão esquerda. E diz que matar com a direita é muito feio. Quando a extrema direita chega ao poder, também restringe as liberdades e mata os inimigos, só que mata com a mão direita. E diz que matar com a mão esquerda é pecado. Pecado é matar. O ideal seria compreender as diferenças, saber conviver com as diferenças e buscar o progresso. Então, não sei como, naquela época de auge do movimento feminista, não protestaram contra alguns detalhes. Como, por exemplo, Eva foi feita de uma costela, não é carne de primeira. Isso está desprestigiando a mulher. Consta no texto, literalmente, que Deus, depois de fazer o homem, soprou nele uma alma imortal. Para a mulher isso não foi dito. Então não sabiam se a mulher tinha alma ou não tinha. Aliás, esse assunto foi seríssimo. A igreja discutiu isso muito tempo, e só depois de alguns séculos, num concílio, e foi por maioria, não foi por unanimidade, chegaram à conclusão de que a mulher tem alma. Então as mulheres presentes aqui, hoje já podem ser mais tranquilas. Já faz muito tempo, não foi desde o começo, mas já faz muito tempo, vários séculos, que a igreja reconheceu oficialmente que vocês têm alma. Então, recebemos parabéns, façam um bom uso da alma. Não sei se isso aí tem efeito retroativo, mas não interessa. Naquela época não estávamos, pelo menos nos corpos atuais, nós não estávamos presentes. Então foi a mulher que insistiu para que Adão cortasse aquela corda que prendia o paraíso, mas o paraíso era tão bom, não tinha progresso, não tinha dificuldade, não tinha desafio, então não era tão bom assim, e nós devemos agradecer isso à mulher, ao invés de penalizá-la, como se fez durante muito tempo, a culpa do homem ter sido expulso do paraíso. Não, o mérito de o homem ter tido coragem de aceitar desafios e fugir do paraíso. Isso não é culpa, isso é exatamente mérito, e esse mérito nós temos que agradecer à mulher, numa outra lenda diferente daquela em que ela era colocada somente como culpada. Assim nós fomos progredindo. E temos alguns exemplos de cordas que são úteis durante algum tempo, mas não para sempre. Quando o navio está ancorado, ele fica preso ao cais através de cordas, para impedir que com o vento, com o movimento da água, o casco vá bater contra a murada e vá se danificar. Mas, embora pareça muito cômodo, um navio que passasse a sua existência inteira, digamos assim, uma existência de navio, passasse a sua existência inteira ancorado, não teria progredido. Aí os pessimistas, os medrosos da evolução dizem, pois é, mas ali ele não corre risco, mas também não faz nada, não tem finalidade. Ele tem que ficar ali para embarque e desembarque, para carga e descarga, e não para ficar eternamente parado. E aí os pessimistas diriam, aqueles que não querem saber do livre-arbítrio, que acham que tudo está escrito, mas uma viagem pelos mares é perigosa. Pode haver temporal? Pode. Tem que gastar combustível, ou seja, tem que gastar energia, tem que buscar o progresso. É verdade, mas tudo isso é necessário para que o navio cumpra a sua missão. Enfrente os mares mesmo encapelados e transporte pessoas de um lugar para outro. E progrida dentro da sua missão. Consequentemente, aquela corda é segurança por algum tempo, num determinado momento, mas depois ela precisa ser eliminada. E o grande exemplo é o do nosso nascimento. A primeira coisa que fazem depois que nós damos o primeiro grito é cortar uma corda, que foi absolutamente necessária. Vamos imaginar que a criança, lá na vida intrauterina, o feto já é uma vida desde a concepção. Vamos imaginar que lá na vida intrauterina, a criança tivesse conhecimento intelectual de vários assuntos, inclusive de que um dia teria que sair dali. Poderia haver, por exemplo, entre gêmeos uma discussão interessante. Será que existe vida fora do paraíso do útero de mamãe? Acho que não.
porque até hoje ninguém voltou de lá para contar como é que é. Não há muitos que pensam assim em relação à vida espiritual, embora não seja verdade que ninguém voltou até hoje, voltam todo dia, através dos mecanismos da mediunidade. E outro detalhe interessante é que essa criança, esse nascituro, ainda lá na vida intrauterina, estaria praticamente num paraíso, sem precisar fazer esforço para nada. E aprenderia que através do cordão umbilical se produz a passagem do sangue da mãe para o seu corpo e que o corte do cordão umbilical seria letal. Corta o cordão umbilical na vida intrauterina é a morte do ainda nascituro. Pois bem, mas um dia ele tem que nascer. Ele tem que ser expulso do paraíso. E as primeiras sensações não são muito boas. A claridade é muito mais forte. Dói nos olhos. Já levou uma batida no bumbumzinho e já teve que chorar. Teve que fazer força para respirar. Na vida intrauterina não precisa. Agora, até para respirar tem que fazer força. Isso aqui está difícil. Atrito com as cobertas. Muito diferente do líquido amniótico. Temperatura agradável, morninho, flutuando dentro da água. Capaz de não precisar respirar. Quer andar para um lado para outro? Dá um chute por dentro no ventre da mamãe e vai lá para o outro lado. E fica todo mundo contente em volta. Olha, está se mexendo, está dando chute. Depois não pode mais dar chute nos amiguinhos. A vida muda. A evolução é uma coisa constante. Aí ele nasce e ele diz assim, olha, eu não quero ficar aqui. Lá dentro, lá no paraíso, estava muito melhor. Temperatura excelente, não tinha essas comadres gritando em volta, que bonitinho, e agarrando e querendo dar beijinho e tal. O desconforto do atrito com a coberta, a luz muito forte, não, lá era muito melhor, eu quero voltar. Aí precisaria um psicólogo altamente capacitado para convencê-lo de que aquelas dificuldades eram necessárias. Mas qual é o passo seguinte? Já vem uma enfermeira com uma tesoura e vai cortar o cordão umbilical. Ele aprendeu que cortando o cordão umbilical morre. Então ele vai dizer, chama a polícia porque querem me assassinar agora. É verdade que cortando o cordão umbilical morre? É. Na vida intrauterina. Mas lá fora tem que cortar. Tem que aprender a andar por si mesmo. Tem que entender o momento exato de cortar aquela corda que já teve a sua utilidade, mas agora é preciso ser cortada. E as dificuldades vão aparecer. Tem que fazer esforço futuramente para caminhar, para se pôr de pé, etc. Mas é o progresso da vida. E este reconhecimento do momento de romper determinadas amarras é que é muito importante para todos nós, na nossa evolução. Aqui se retrata uma experiência feita na África com elefantes. Um elefante novinho foi amarrado a uma estaca com uma corda bem forte. E ele não tinha condições de rebentar aquela corda. Depois mudaram a estaca por um objeto bem forte, firmemente preso ao chão, uma corda grossa. O elefantinho não tinha força suficiente para romper aquela corda. Então ele andava em círculos. À medida que o elefantinho crescia, iam substituindo a corda, primeiramente era até um cabo de aço, por cordas cada vez mais fracas. Esse elefante adulto finalmente estava amarrado por um barbante, que qualquer um de nós, sem grande esforço, conseguiria romper, e preso a uma estaquinha, tipo um cabo de vassoura cravado no chão. Aí a diferença entre o que nós pensamos de nós mesmos, o que nós acreditamos e o que nós não acreditamos. Ele não se arriscava a fazer experiência. Ele achava, ele acreditava que não tinha força para romper aquela corda. E por acreditar que não tinha força, ele nada fazia. E adulto andava em círculos, preso por um barbantinho que ele poderia romper facilmente. É a nossa mente, são os ensinamentos errôneos que nos dão, que fazem com que nós não acreditemos na nossa própria potencialidade. Na verdade, o elefante adulto estava assim. Essa era a realidade. E assim ele se sentia, como se estivesse preso num obstáculo e fosse incapaz de romper aquelas cordas e caminhar adiante, andando sempre em círculos. Isso foi nos ensinado pela religião do medo. Tu não podes, tudo é feio, tudo é pecado, tudo é proibido, e nós não usamos a nossa liberdade, porque nos consideramos incapazes de romper determinados obstáculos. E aí há uma experiência
um pensamento do filósofo alemão Nietzsche. Era ateu, mas nós temos que cuidar muito quando classificamos as pessoas desta maneira. Spinoza, o grande pensador, foi considerado ateu e foi expulso da comunidade judaica pelo rabino e excomungado pela Igreja Católica, dizendo que ele era ateu. Não, ele imaginava um Deus muito mais próximo da inteligência suprema de Kardec do que daquele Deus tribal, vingativo, rancoroso. Então, muitas vezes, a história considerou ateus aqueles que não entendiam o Deus da moda. Mas o Deus da moda não é a inteligência suprema, não é a lei subjacente a todos os fenômenos naturais. E era contra esse Deus tribal que Nietzsche dizia: Deus está morto. E criou uma imagem, através do seu profeta Zaratustra, em que se aproxima muito do ensinamento de Jesus. Por incrível que pareça, um denominador comum entre Jesus e Nietzsche. Ele disse que no começo da nossa história nós somos camelos, e o camelo é tipicamente uma besta de carga. O camelo, se pudesse pensar, já que ele ele dobra os joelhos para receber a carga em seu dorso, ele perguntaria: ó deuses, ó senhores, quanta carga eu posso carregar? Sabe aquela pessoa que está no estágio que gosta de sofrer? Eu estou sofrendo, mas eu devo ter sido muito mal. Deixa sofrer. Eu estou doente. O pessoal lá do centro vai fazer uma prece por mim. Eu pedi que não fizesse essa prece. Porque se eu estou doente é porque eu fiz algo de ruim na outra vida. E eu quero pagar de uma vez. Quero ir direto para uma cobertura lá no plano espiritual, no nosso lar. Se ele é católico, ele quer passar direto para o céu, sem nem mesmo receber uma flambadinha no purgatório. Então deixa, porque o juro está alto, eu quero pagar a minha conta de uma vez. É a fase do camelo. Ele sai com aquela imensa carga no deserto, sem saber por que está levando aquela carga e muito menos para quem. E é um momento em que o camelo tem que se transformar em leão. O leão não aceita aquela carga indevida. Ele vai sacudir aquilo do seu dorso e jogar à areia aquela carga. E vai adiante buscando a sua realização, a sua capacidade de lutar pelo próprio amor, de construir o seu próprio destino. É a nossa segunda fase, energia para o progresso. Mas, diz Zaratustra, o filósofo criado por Nietzsche, que ainda há que acontecer uma terceira fase. O leão há de se transformar em criança. E aí os discípulos perguntam: mas o que pode uma criança que não pode um leão? E ele diz: a criança é a renovação. É uma vida pela frente, é a expectativa, é a esperança, é a doçura. Só que essa criança tem na sua memória que, se for preciso passar uma prova, vencer um obstáculo qualquer, é capaz de ter a força do camelo, e para lutar pelos seus ideais pode ter a bravura do leão. São a força e a bravura adocicadas na presença da criança que tem a vida pela frente. E o que diz Jesus: se não vos tornardes como estes pequeninos, não entrareis na casa de meu Pai. É o caso mesmo do elefante, de genética e pensamento. O Espiritismo diz que nós somos águias, prontos para voar. Mas os conhecimentos antigos diziam que nós somos galinhas e que temos que cacarejar no nosso canto e não fazer mais nada. Então vamos imaginar o seguinte panorama: que um bando de galinhas malvadas, dessas ressentidas, sequestrasse uns filhotinhos de águia. Esses filhotinhos de águia seriam geneticamente águias, mas psicologicamente galinhas. E o que as galinhas ensinariam para as águias? Tu és galinha, logo não deves voar. Não podes fazer o teu ninho à beira de abismos, porque como não podes voar, sofrerás um desastre sério. Não tens capacidade de buscar o teu próprio alimento. Essa coisa é das águias, as águias são malvadas. As águias têm muito pecado, vocês não devem fazer isso. Durmam no puleiro, ponham seus ovinhos e avisem cantando que vocês puseram os ovinhos. Cisquem bastante aí pelo terreiro e agradeçam a bolsa milho velho que o fazendeiro dá para vocês todo fim do dia, que vocês são incapazes de buscar o seu sustento pela própria força. Essas águias
teriam desperdiçado a sua condição. Geneticamente águias, mas galinhas do pensamento procederiam como galinhas. E aí se pergunta, mas é feio, é de pouca evolução ser galinha? Não, é bonito ser galinha e cumprir a sua tarefa quando se é geneticamente galinha. Mas ter a capacidade da águia e permanecer dormindo no puleiro é pouco. O Espiritismo nos diz isso e nos dá essa imagem. Nós somos águias, nós somos capazes de voar, nós somos capazes de ir adiante. Nós não temos que nos prender a dogmas, amarrar pesos de culpas nas nossas pernas, porque aí o voo será muito difícil. Nós somos feitos exatamente para realizar este voo, para realizar a tarefa da evolução, entendendo que é nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, vencendo as dificuldades, porque essa é a lei. E vencendo essas dificuldades, nós os encontraremos em um futuro de mais realizações para todos nós. Agradeço por estar aqui com vocês nesse sábado de manhã, pela segunda vez nessa casa, as boas vibrações aqui recebidas, e vamos cortar as cordas do remorso, cortar as cordas do pecado, viver intensamente, sabendo que nós estamos aqui para amar e para sermos felizes, dentro dos limites de cada encarnação e do próprio estágio em que se encontra o nosso planeta. Um bom fim de semana para todos e até um próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado.